Sobre o cálculo, é importante a gente falar sobre algumas formas e o que a gente precisa considerar dentro do cálculo da receita bruta, tá? A gente já falou um pouquinho sobre as vendas canceladas, né? Então deve ser excluídas as receitas brutas das vendas canceladas e também os descontos incondicionais. Vendas a prazo, inclui-se a receita bruta as vendas a prazo no momento da efetivização da venda, mesmo que o pagamento ocorra no período posterior. Então o fato gerador dessa receita bruta é de fato na venda, na efetivação da venda, não no recebimento. Esse é um ponto importante para vocês calcularem a receita bruta do seu MEI. Vendas com desconto. Desconto incondicional, quando concedido, deve ser excluído da receita bruta do seu cliente. Venda de ativos imobilizados não entra no cálculo da receita bruta desse seu cliente, tá? Então, a gente também tem que retirar quando a gente fazer essa composição dessa receita bruta. Então, a gente vai retirar as vendas canceladas, vamos considerar a venda de fato, mesmo que tenha acontecido uma venda a prazo, tá? Venda com desconto incondicional precisa ser retirado desse valor da receita bruta e as vendas do ativo imobilizado. Patrocínio são atividades de cálculos de receita específicas. Ingressam na receita bruta as receitas de patrocínios, devendo ser considerados os valores efetivamente recebidos. Então aqui, quando a gente fala sobre uma atividade específica de patrocínio, a gente precisa considerar que o patrocínio só é efetivamente uma receita bruta quando ele de fato receber. Então, somente considerar os patrocínios nos recebidos, ok? As operações de escambo em que se há troca de mercadorias não são computadas na receita bruta. Então, quando a gente fala sobre troca de mercadoria, escambos de mercadorias, a gente não fala sobre receita bruta, então também não pode ser considerado dentro do cálculo. ROATs, ela também é considerada receita bruta, tá? O royalties, provenientes da cessão de direitos quando relacionados à atividade principal da empresa. Essas são algumas das atividades específicas que devem ser observadas no cálculo da receita bruta quando vocês observarem algum tipo de particularidade nas suas receitas, nas suas atividades, tá? Então aqui eu trouxe para vocês o royalties, a gente trouxe vendas canceladas, a gente trouxe descontos incondicionais, a particularidade sobre os patrocínios. Então isso a gente precisa identificar se o seu cliente ele tem. Se ele não tiver, a gente vai considerar essa receita bruta inicial. Mas se a gente tiver alguma particularidade que a gente comentou aqui, como royalties, como patrocínio, escambo sobre trocas, venda de desconto, venda de ativo imobilizado, venda de cancelados e venda sobre prazo, a gente precisa desconsiderar da nossa receita bruta, tá? Os cálculos dos valores devidos do Simples Nacional, né? Como que a gente pode considerar esses cálculos? Primeiro a gente tem que identificar se o nosso cliente ele tem como início de atividade, tá? Ou se ele já é um cliente que já foi aberto, tá? Quando se trata de um cálculo do valor devido das empresas Simples Nacional, a gente tem que identificar alguns pontos. Primeiro, receita bruta proporcional, o limite da receita bruta anual da empresa, isso vai depender do início da sua atividade sobre o ano calendário, considerando o que ela está tendo no mês e o período, ou seja, o quanto falta para terminar aquele ano calendário, e a gente fazer a proporcionalidade, como a gente já comentou aqui dentro desse curso. Cálculo mensal, o valor devido mensalmente é obtido considerando a receita bruta acumulada até o último dia do mês anterior, aplicando as alíquotas correspondentes a cada faixa. Então, quando a gente faz o cálculo do Simples Nacional, quando a gente vai lá para o PGDAS e faz o cálculo, o fisco ele não está olhando somente a sua receita bruta do mês, ele está olhando a receita bruta acumulada até o último dia do mês. Então, ele vai fazer esse cálculo para chegar numa faixa onde o seu cliente estiver enquadrado para que ele faça esse cálculo corretamente. Eu trouxe para vocês também uma planilha onde a gente vai demonstrar esse cálculo, como o fisco chega nesse valor do PGDAS, tá? É dessa forma como a gente está colocando aqui, mas na planilha vocês vão conseguir observar ainda melhor. Receita bruta acumulada até o último dia do mês anterior, ele vai pegar isso, ele vai considerar esse valor total para entender a faixa que ele está, o seu cliente, buscar a alíquota que está dentro da tabela,
deduzir o que estiver para ser deduzido e achar a alíquota efetiva para fazer o cálculo do Simples Nacional. Então, ele não vai estar considerando apenas a receita mensal, ok? No início de atividade, a gente pode considerar um exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. Se uma empresa iniciou suas atividades em julho e optou pelo Simples Nacional, o limite da receita bruta para o restante do ano será proporcional aos meses restantes, de julho a dezembro. O cálculo mensal será feito considerando esse limite proporcional e aplicando as alíquotas adequadas. Então, o fisco vai fazer uma proporcionalidade daquele período que você estiver informando para conseguir atingir a faixa que o seu cliente está, consequentemente a alíquota efetiva a ser atribuída naquele período. As alíquotas progressivas que estão dentro das tabelas, tá? Então, as alíquotas do Simples Nacional são progressivas, ou seja, aumentam à medida que a receita bruta acumulada aumenta. Então, como é considerado o cálculo do Simples Nacional com as receitas brutas acumuladas, o que vai acontecendo dentro da tabela dos anexos que a gente também já identificou dentro desse curso? A gente tem a faixa 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir das faixas dessa receita acumulada, a alíquota vai progredindo, ou seja, a alíquota vai aumentando. É sempre essencial a gente saber sobre as tabelas e sobre as alíquotas vigentes para a gente fazer uma correta apuração, principalmente para quem faz a apuração do Simples Nacional por fora, via sistema contábil, tá? ICMS e ISS fora do Simples Nacional. Quando uma empresa está fora do Simples Nacional, a gente tem que fazer os cálculos tanto do ICMS quanto do ISS por fora. Por quê? Ela está dentro de um regime tributário que atrela as suas responsabilidades não unificadas. Cada um tem a sua responsabilidade. Então, lucro real e lucro presumido acaba fazendo o cálculo do ICMS e do ISS se ele estiver atribuído a esses fatos geradores. Então, o ICMS, por exemplo, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, as empresas que realizam esse tipo de operação, elas estão sujeitas ao ICMS e este imposto, por ele ser estadual, ele segue as suas regras estaduais, não só dos estados, mas do Distrito Federal também. Então, essa empresa ela precisa fazer o recolhimento e as suas obrigações acessórias. Da mesma forma, acontece com o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. As empresas que prestam serviços e estão sujeitas ao ISS, que estão atreladas à Lei Complementar 116 de 2003, elas estão atreladas aos municípios e essa lei complementar, então elas fazem os cálculos também das suas guias, seguindo a sua gestão municipal.